Falar sobre o ministério pastoral, para mim, também é um assunto urgente. Não só porque dia após dia cresce esses auto-intitulados pastores, mas também porque existem vários lugares desse mundo que estão se apropriando do discurso da fé. Aqueles coaches, aqueles empreendedores, aqueles que palestram, eles se apropriam desse discurso da fé porque para eles até parece um negócio. E aqui eu estou incluindo todo tipo de gente, aqueles que se autodenominam bispos, apóstolos, profetas e assim por diante. Aquele título que já foi de honra para dentro da igreja, até mesmo dentro da sociedade, tem perdido o seu real significado. E até sendo mudado, aquele que se diz pastor hoje tem até a fama de aproveitador. Ele usa esse título e a posição que ocupa para conseguir dinheiro, poder e fama. Poder de influência sobre um grupo de pessoas que tem a sua fé e confia nas palavras do pastor. E a gente observa essas coisas no nosso dia a dia, basta ver a quantidade de pastores que hoje também já se lançaram a um cargo público, ou até mesmo, há não tanto tempo atrás, pastores usando o púlpito, que é um lugar marcado pela palavra de Deus, para apontar para um político. Esses pastores, profetas, bispos que aparecem, a gente consegue saber quem eles são justamente pelo jeito que eles falam, o jeito que eles se comportam, e assim aquele que consegue imitar, ele já tem o dom da palavra. Há sempre uma repetição do que é observado, seja o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de se vestir, e sempre aquele que dobra a aposta, aquele que aparece mais louco, aquele que aparece mais insano, faz alguma coisa mais diferente, esse aí tem chance maior de estourar. E assim vai conseguir mais dinheiro, mais influência, porque, de novo, é um negócio. E eu não estou aqui para fazer um julgamento moral dessas coisas, apesar de poder fazer, mas eu estou aqui olhando para o que eles pregam e comparando isso com a Escritura. O discurso da fé se tornou um tanto quanto vazio. E a gente pode até perguntar para essas pessoas, fé em quê? E aqui eu não estou nem falando sobre outras religiões que têm uma fé distinta. Estou olhando para o cristianismo e a pergunta é fé em quê? A fé que você vai performar mais, a fé que o seu negócio vai dar certo, a fé que você vai sair dessa situação de crise que você tem. É isso mesmo? É curioso a gente olhar para isso porque a gente não vê Pedro, Paulo, Tiago, Judas, João, todos os escritores do Novo Testamento falando sobre isso na Bíblia. E se a gente olhar também para Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Malaquias e tantos outros profetas, eles também não falam sobre isso. Jesus também não, tá? Sabia? E aqui eu não estou dizendo que você não deveria orar por essas coisas, entregar nas mãos de Deus com confiança que Deus vai ouvir a tua oração. Mas você não deveria barganhar com Deus para conseguir o que você quer. A Bíblia não segue esse caminho, não é assim. Trocar a tua oferta por livramento, por aumento de performance, a tua confiança por alguma coisa, a tua devoção por a coisa que você quer conquistar. A Bíblia não fala sobre isso. O desejo do teu coração não é necessariamente o Espírito Santo falando com você, por mais puro que possa ser esse teu desejo. O Espírito Santo nos fala através da palavra. O teu salto de fé para investir tempo ou dinheiro em qualquer coisa não é um sinal que a tua confiança é grande. No mínimo, você é um imprudente. No mínimo, você é imprudente. Porque no máximo, você está tentando Deus. A gente não se joga de um precipício achando que Jesus vai nos amparar lá embaixo. Lembra? Jesus foi tentado pelo diabo nesse sentido. Em nenhum momento da Escritura aparece esse tipo de coisa. Abraão não estava decidindo onde ia e Deus estava colocando o chão debaixo dele. Não é assim. Mas você pode até dizer, mas eu fiz isso e Deus me deu aquilo, ou fiz aquilo e Deus me deu aquele outro. E eu vou dizer, é sério que você está pegando uma experiência pessoal sua, que só aconteceu para você, e tentando fazer com que isso seja uma regra de fé? Eu vou dizer que sim, porque muitos desses empresários e empreendedores estão aí fazendo exatamente isso. Mas vem cá, não é isso que a Bíblia descreve. É sério mesmo que você acha que Estevão, o Tiago Maior, o Pedro, o Paulo e todos os outros mártires, aquelas pessoas que morreram pela fé, morreram por causa de uma lógica do jogo do tigrinho? Pelo jogo do bicho,
Que quanto mais você aposta, quanto mais você faz uma fezinha, mais chance de ganhar alguma coisa você tem? Não é assim, não funciona desse jeito. E isso me incomoda um tanto. Vocês já perceberam isso? A igreja virou um negócio, ser pastor virou um negócio, colocar o discurso da fé em empreendedorismo, em palestras motivacionais, virou um negócio. Pessoas olham para a sua influência sobre um grupo de pessoas, e pode ser muito grande esse grupo de pessoas, e pensam, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Se aproveitam da fé e da confiança que essas pessoas colocam no pastor. O pastor é uma coisa de Deus, né? Não é possível que o pastor está fazendo alguma coisa. Essa fé ingênua é colocada ali para as pessoas, o pastor lucrar mais, o palestrante lucrar mais, para a igreja lucrar mais. Isso é rentável. O aproveitar dessa fé ingênua de pessoas virou um negócio. E sim, eu sinto em dizer que eu acho que muitos cristãos são usados como massa de manobra. Trocam migalhas, um discurso bonito, por um tapinha nas costas. Procuram arrepios, um discurso moral que afaga o meu ego, que aponta para algumas coisas, entram numa espécie de transe, dão uma celebrada com alguns hinos, algumas músicas, se emocionam e vão embora. Eu poderia até falar um pouco mais sobre isso, mas meu foco aqui é que o ministério pastoral está em cada vez mais sendo uma coisa em si mesmo. Ele ganhou um significado próprio, o seu real significado, o da Bíblia, tem cada vez sido mais esquecido. E se a gente pensar nisso, junto com aquele vídeo que eu já falei sobre Jesus, fica bastante preocupante a coisa. Alguns textos famosos sobre a igreja, que falam sobre o envio e também características da igreja, falam a respeito de duas coisas, sobre batizar e ensinar. Então, o batismo é um meio da graça, um sacramento para nós luteranos, que tem a ver com o início da fé. E o ensinar é manter na fé. Mas aqui não é um ensino qualquer, não é um ensino de meras moralidades, é um ensino, como diz o próprio Jesus, é um ensino de guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. É Jesus que deu coisas para a igreja ou para aqueles apóstolos anunciarem, certo? A igreja anuncia as coisas de Jesus. Parece óbvio, né? Mas vamos lá. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, tem toda aquela cena em que depois da ressurreição, os discípulos vão pescar e assim por diante, Jesus aparece para eles. E mais adiante nessa conversa, Jesus e Pedro têm uma conversa em particular. E Jesus, nessa situação, pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama Jesus. E Pedro vai dizer sim, 3 vezes. Alguns apontam que nessa conversa até um tipo de perdão a Pedro, que negou Jesus 3 vezes e assim por diante. Mas talvez a coisa importante aqui para mim, e talvez interessante para a gente olhar, é a afirmativa de Jesus depois que Pedro diz que ama ele. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus liga o ministério pastoral ao amor a ele. As ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do supremo pastor, do bom pastor Jesus. E nós cuidamos dessas ovelhas, ensinando eles a guardar tudo que Jesus ordenou. Não é sobre influência, não é sobre poder político, não é sobre dinheiro, não é sobre performance, é sobre Jesus. Ensinar as coisas que Jesus ordenou é uma importante chave para entender o ministério. Porque se a gente crê num Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, um Deus que cuida da gente, um Deus que perdoa os nossos pecados, a gente também crê que Deus nos deu batismo e santa ceia para iniciar e também para manter a fé. Nós sabemos de todas essas coisas porque um dia isso foi pregado e ensinado para a gente. E esse é justamente o caminho que a Confissão de Augsburgo faz. Diz assim no artigo 5º: para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o Evangelho e os sacramentos pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso se o cremos. Quando os confessores, lá no século XVI, fizeram isso, escreveram isso, eles ligaram o artigo 4º da justificação pela fé com o artigo 5º do ministério ou da pregação. E assim, o que eles estão querendo dizer, olha,
A fé justificadora vem pelo ouvir da palavra de Deus. É exatamente o que a Bíblia nos ensina. Por isso a pregação não só inicia a fé, mas mantém a fé. E por isso o ensinamento e a pregação são sempre constantes. E aí os sacramentos e aqui a Santa Ceia está sempre sendo administrada para os cristãos também para fortalecimento da fé. Então, mais adiante ainda, o Martin Chemetz vai dizer exatamente isso. Este ofício ou ministério foi confiado a eles pelo próprio Deus, através de um chamado legítimo. 1. Para alimentar a Igreja de Deus com a verdadeira, pura e saudável doutrina da palavra divina. 2. Para administrar e distribuir os sacramentos de Cristo de acordo com sua instituição. 3. Para administrar corretamente o uso das chaves da Igreja ou o reino dos céus, seja por perdoar ou por reter pecados. E para cumprir todas estas coisas e todo o ministério, com base na ordem prescrita, que o próprio Supremo Pastor mesmo deu aos seus ministros em sua palavra para sua instrução. Ainda existem vários alertas do próprio Jesus sobre falsos pastores. Eu sei, é sempre muito difícil reconhecer isso, mexe um pouco com o nosso ego, reconhecer que vem ensinando errado, mas é um princípio cristão, a culpa e o perdão. Por isso, eu digo isso porque às vezes eu sinto que há uma falta de temor nesses falsos profetas ou nesses autos-intitulados pastores. E por isso eu estou dizendo isso. A gente ainda vive no tempo da graça, a gente vive num momento em que Jesus não voltou e você ainda está vivo. Há tempo de se arrepender, de ouvir a palavra de Deus e começar a pregar a verdadeira palavra de Deus e não usar a fé dos outros como uma desculpa para você ganhar dinheiro, enriquecer, ganhar mais influência. E até agora eu tratei aqueles que ouvem a palavra de Deus como aqueles que têm uma fé ingênua e que muitas vezes são levados pelo pastor deles a fazer coisas que a própria Bíblia não disse. Mas esse discurso ele também tem uma segunda página, e essa segunda página é de que eles também são culpados pelas coisas que são pregadas em volta deles. Vou citar mais uma vez o apóstolo Paulo, que vai elogiar os cristãos de Bereia, que examinam a Escritura e provam que o pastor deles está pregando coisas que vêm dos céus. Mas também, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente, aquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O arrependimento verdadeiro é sempre acolhido pelo Pai que nos recebe de braços abertos. Se reconhecer pecador, reconhecer que errou, é o primeiro caminho para a redenção. Agora, você que tem a palavra pregada pura e claramente na sua congregação e também tem os sacramentos administrados corretamente, ore a Deus e agradeça. Agradeça pelo pastor que você tem, pela palavra que é pregada semanalmente para você. De verdade, ore e agradeça a fé que você tem. A fé verdadeira ligada a Jesus Cristo e as coisas que Jesus nos ensinou, hoje em dia parece tão raro. Valorizar a pregação e a sua mensagem também é valorizar aqueles que levam essa palavra até você, dão bons conselhos e cuidam da congregação, das ovelhas do bom pastor Jesus. Agora, se você é pastor, Deus abençoe você e seu ministério. Teu amor por Jesus é tanto que te levou a dedicar a vida em anunciar sua palavra. Você reconhece esse amor que veio primeiro até você e, constrangido por esse amor, decidiu dedicar a sua vida a isso. Por isso, mais uma vez, lembre-se que você é amado e cuidado. Lembre-se que você é um instrumento poderoso da mão de Deus para a salvação de várias pessoas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Lembre que também você teve um pastor e agradeça pela fé verdadeira que um dia também foi anunciada a você. Deus abençoe vocês que manejam a palavra da verdade com amor e com temor. Meu nome é Paulo Fogaça Júnior, eu sou teólogo e hoje eu vim com esse tema com palavras duras, um pouco duras. E sim, acho que são necessárias dizer até para um certo tipo de alerta.
A gente cada vez mais é surpreendido por loucuras que esse mundo gospel nos oferece, e acho que é sempre importante a gente ficar alerta com todas essas coisas que estão acontecendo em nossa volta, certo? Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí nos comentários o que você acha desses falsos profetas, essa quantidade de pastores, apóstolos, bispos que tem nascido. Tem isso na tua cidade? Tem igreja perto de você disso? Porque eu lembro de quando eu era mais jovem, tinha uma igreja bem na frente da minha casa, assim, que ficava aberta até meia-noite, era uma gritaria, era uma sala um pouco maior do que essa, e uma caixa de som gigante e uma pessoa gritando, pessoas se atirando no chão, tipo, meia-noite, sabe? Então tem várias experiências nesse sentido e eu acho bastante assustador. Eu nunca fui em alguma igreja nesse sentido, e então, se você já foi ou se você tô louco para ouvir o teu comentário. Também vou deixar para vocês aqui o vídeo sobre o pós-Pentecostes, que é um vídeo que eu falo sobre a pregação da palavra, que também vai complementar muito bem esse tema, então dê uma olhada. E também esse daqui sobre Jesus, que foi o que eu mencionei no vídeo, e também acho que é importante a gente lembrar da figura de Jesus, certo? Não deixe de ir no culto. Tchau, tchau.